Todo dia era a mesma rotina. Lá pelas 10, 11 horas eu arrumava a cama, vestia meu pijama, me preparava para dormir como sempre e antes de dormir eu acendia uma vela e um incenso. Não sei por quem nem de onde surgiu essa mania, mas foi algo que eu me acostumei a fazer todas as noites por um longo tempo. Enquanto eu arrumava a cama, o incenso ficava queimando e a vela acesa. Isso me trazia uma sensação de paz. Até que um dia, enquanto eu terminava de arrumar a cama, eu me virei e a vela estava mexendo sozinha. Me assustei porque nenhuma janela estava aberta, eu não estava mexendo com os cobertores nem nada que fizesse algum tipo de vento. Sentei e esperei enquanto olhava a vela. Ela mexeu mais uma vez, apagava, acendia como antes. Até que ela parou de piscar e ficou ali parada, com uma chama bem forte. Bom dia, zumbizões! Mais uma vez aqui, o quarto programa Viagem ao Obscuro. Eu sou o Tinhoso, caso alguém não me conheça, e espero que você seja nosso passageiro nessa viagem ao obscuro. Aqui falaremos sobre vários dos seus medos e tudo o que há no universo do terror. E o tema desse quarto programa que a gente está fazendo aqui é bruxas, né? E para falar sobre bruxas, eu trouxe alguém que entende do assunto, né? Mário Rezende, estudante de História da USP, e é um estudioso da participação das bruxas da história. Mário, cumprimenta os zumbizões aí e fala um pouquinho mais com a gente sobre você. Bom dia, zumbizões. Bom, eu tenho um interesse, assim, começou na faculdade, esse interesse, eu comecei a pesquisar por conta própria. E principalmente a bruxa no período, assim, da Idade Média, Idade Moderna no sentido mais histórico, assim, então legal. De 1500, 1492 até 1700, 1789. Legal, bacana. Então vamos tirar umas dúvidas aí que eu acho que a maioria do pessoal tem, né? Pelo menos os que não são fanáticos por bruxas, a galera meio que confunde muita coisa com o espírito. Eu tava falando com a Rosa no outro episódio, né? Uhum. Que a galera tem meio que essa confusão mental. E eu pergunto pra você aí, o que é uma bruxa então, Mário? Então, posso definir assim a partir dessa perspectiva histórica. Legal. E... Porque você nunca viu uma bruxa, né? Nunca vi uma bruxa. Ok. Normalmente, a bruxa... Assim, historicamente, a bruxa e o feiticeiro são o mesmo personagem. Ok. Só que mais... A gente tem que analisar, assim, toda... Meio que como se forma esse personagem. E, primeiramente, não existia, você pega assim, até 1300, etc. Não existia essa bruxa como a gente vê hoje. Ela, na verdade, era atribuído, assim, sempre a pessoas à margem da sociedade. Então, muitos leprosos, os judeus. Tem um caso que eu li a respeito, que é de surge um medo, principalmente na França e no norte da Espanha, na França, lembrando, a França era dividida, tinha o reino da Aquitânia e o reino da França. E, bom, surge um medo enorme, começa no sul aí da França, de os poços estão sendo envenenados. Surge assim, os poços estão sendo envenenados, etc, o que tá acontecendo? Quem que eles atribuem a culpa, assim, sem nem bobear? Primeiro aos leprosos. Então o que eles fazem? Juntam todos os leprosos da cidade e começam a executar. Começa a queimar na fogueira, etc. E é engraçado que tem o documento da época, vira e fala que chegou num ponto em que o rei já não estava mais interferindo. A população já tomou uma coisa tão grande, já se envolveu tão grande no negócio, que o rei já não interferia. Já virou, tipo... Já não dava tempo pra fazer o julgamento. Nem era necessário, na verdade, mais. Então... já tava acontecendo o negócio sozinho, já ganhou vida própria. Sim, sim. E daí vai no que começa a prender esses leprosos, daí sob tortura eles confessavam. E é engraçado que assim, eles iam confessando conforme o inquisidor, no caso, ia dando a informação. Então virava e do nada o inquisidor vai meio que canalizando a
a confissão. Assim, não vejo como sendo uma coisa tão... É que hoje a gente analisando, a gente vê uma coisa muito maquiavélica. Sim, Nisso, xingar, né? A gente vê assim, ele já tava... foi premeditado essa... Mas eu vejo que é uma coisa muito mais do homem da época. O homem da época, ele tá... O homem humano da época. Ele vai tentar sempre aproximar do que ele conhece e não tem essa noção tão... até 1300 não existia a noção maquiavélica. Maquiavel é só mais tarde. Certo. Então eu acho que o poder era bem mais... Não inocente, mais naivo, não sei. Uma coisa mais... Não sei, pode ser até... Certo, mas nesse momento, quando você acha que surgiu a palavra bruxa nesse momento? Então... Que alguém falou, olha, esse daqui não é um leproso que tá infectando esse rio, esse daqui é uma bruxa. É uma bruxa, a bruxa, ela surge, assim, propriamente, quando vira... Ocorre, assim, uma queda vertiginosa da população de leprosos mesmo na França. Porque... Então, até nesse caso aí, eles primeiro começam a culpa nos leprosos, daí os leprosos falam que foram guiados pelos judeus, e daí os judeus falam que foram guiados pelos muçulmanos. E daí tem toda uma pirâmide maluca, que fala que já tinham... Que o rei de Granada no sul da Espanha, já tinha dado veneno pros judeus, os judeus entregaram pros leprosos, e tinha ocorrido uma troca que era contra os cristãos, etc. Então a bruxa, ela vai surgir meio que... Conforme diminui essa população de leprosos, parece que o que era antes atribuído aos judeus e aos leprosos passa a ser atribuído à bruxa. Então até uma curiosidade, a palavra que era usada no sul da França para os encontros noturnos, os encontros noturnos que mais tarde a gente começa a chamar de sabá, era a sinagoga, que vem de sinagoga, na verdade a sinagoga viria disso, a sinagoga onde os judeus se encontram, teria vindo disso, dessa palavra que era usada no sul da França para os encontros noturnos, onde faziam práticas demoníacas, etc. Caraca, muita coisa interligada, então. Então... O buraco é muito mais embaixo. Exato, é uma herança, parece que as coisas foram sendo atribuídas, assim, gradativamente, conforme foi perdendo um ator, conforme foi perdendo o judeu, vai procurando uma outra... E é engraçado que é sempre uma coisa mais geral, né? Um outro bode expiatório, você quer dizer. Exato. E é sempre uma coisa mais geral, porque no começo, o leproso, todo mundo consegue ver quem é o leproso. Certo. O judeu começa a ficar um pouco mais complicado. A pessoa consegue dar uma disfarçada. Sim. Agora a bruxa, mais tarde, pode ser absolutamente qualquer um. É uma coisa que e de fato foi atribuída a qualquer um. Sim, entendi. Legal. Mandaram pra gente aqui no Twitter o @RobsonDeFolga. Mário, você já vivenciou algo envolvendo bruxas? Ou tem medo de alguma coisa acontecer? Você já pesquisou tão a fundo que você foi em algum lugar? Você foi puxar alguma coisa? Não. Assim, eu acabo sendo um filho aí do iluminismo. Uma pessoa assim, meio de razão e não sei, essas acabam não acabo tendo muito medo, mas já senti aquela insegurança. Eu lembro que teve uma vez que eu fui ver um dicionário demoníaco, que tem da França também, só que é do final do século XIX. Não, da primeira metade do século XIX. E, na verdade, eu achava mais engraçado, eu achava mais divertido isso, mas eu lembro que tinha muita coisa lá, as imagens da demonologia eu vejo que é uma coisa que eu acho bem impactante, mas nunca a ter medo, assim, nunca achar que... Certo, mas a cultura de arte mesmo, você acha? Que eu acho que é bem isso, uma coisa impactante, uma coisa bem... Legal. Lembrando que vocês também podem mandar pra gente tanto áudio quanto inscrito a sua pergunta, tanto pelo facebook.com/Viagem Obscuro, que tá rolando a nossa transmissão ao vivo, no WhatsApp, o 956542206, você pode mandar um áudio, e no Twitter tem uma @Viagem Obscuro. E por falar em áudio, eu vou querer ouvir um áudio que parece que mandaram aí pra gente, vamos dar uma olhada. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos, eu tenho medo, eu tinha medo de bruxas porque quando eu era mais nova eu assistia um filme que chamava Convenção das Bruxas. E aí as bruxas eram muito feias, era uma maquiagem muito assustadora. E aí desde então eu tive medo. Mas acho que hoje em dia, acho que eu não tenho mais medo não. Eu tenho mais medo de, sei lá, ser assaltada.
Ok, eu acho que eu também tenho mais medo de ser assaltado do que de bruxa. Mas é engraçado isso que ela falou da pessoa feia, da bruxa feia, ou do feiticeiro feio, etc. Porque era muito comum, principalmente na Idade Moderna, mais tarde, ser atribuído a quem tá nos extremos da sociedade. Então, ou a mulher muito bonita podia ser considerada bruxa. Entendi. Ou a mulher muito feia, que morava sozinha, etc., também acabava sendo considerada bruxa. Verdade. Você tava no extremo, né? Você é muito bonita pra nossa época, eu vou queimar uma você. Coisa, tipo... acabava sendo quem tava muito extremo, assim, quem se destoava demais. Legal. Bom, vamos pro nosso quadro, então, Casos Inexplicados? Legal, a gente vai continuar falando um pouco sobre fantasmas fotogênicos, né, o fotobomb, que a gente comentou com a Rosa no programa passado. Parece que teve mais aparições esse mês de novembro aqui, esse mês dos fantasmas. Então, na cidade de Corumbá do Mato Grosso do Sul, foi aqui no Brasil, um funcionário público tirou fotos da escola Antônio Maria Coelho para o procedimento de desocupação do terreno. Ele levou um tremendo susto ao ver uma criança na imagem. Ele disse que não tinha ninguém lá além dele, e moradores da região dizem que há 5 anos atrás uma menina faleceu em um acidente no mesmo local. Bizarríssimo, né? Eu não gostaria de estar no lugar dele sozinho com o espírito de uma criança. Mas ok. E também, nesse mesmo mês, durante uma viagem com a sua filha no Canadá, um caso um pouquinho mais treta foi o da Melissa Curtis. Ela acabou sendo surpreendida por causa de algumas selfies tiradas na estrada. As imagens revelam a presença de um menino no banco traseiro. Então imagina você, Mário, você tá no banco traseiro, você tá dirigindo numa estrada de boa e de repente você vê um fantasma do banco de trás. O que será que você faz? Eu não sei, acho que de reflexo eu vou acabar batendo o carro. Legal. Segundo o jornal The Sun, o fantasma, pela Melissa, né, ele não estaria no veículo de forma alguma, né, então não foi, ela confundiu com alguém, ou foi um mendigo que invadiu o carro dela, vai saber, né. A mãe de rapper afirmou que pesquisou sobre a rodovia onde a foto foi feita, a mãe da Melissa, e nas buscas ela descobriu que o local foi palco de um acidente automobilístico que matou uma família inteira. Que pesado, né? Você pode encontrar tantas as informações quanto muitos outros vídeos, imagens e todas as nossas notícias que a gente fala aqui no nosso Facebook. Legal? Legal. Eu vou tirar mais algumas dúvidas com você, Mário, sobre as bruxas, na verdade, né? No Brasil, já que a gente falou sobre o Brasil, no Brasil, quando elas surgiram e quando se teve conhecimento delas aqui no Brasil? Então, é que como a Inquisição, no caso, veio pro Brasil no século XVIII, principalmente a gente tem um primeiro caso da Inquisição aqui, acabava sendo muito mais... É que a gente tem que analisar daí a questão em Portugal. Em Portugal tem pouco registro de bruxa. Entendi. Então aqui acaba sendo um pouco disso. A perseguição era mais com prática judaizante, esse tipo de coisa. E também muito aplicado às religiões afro-brasileiras. Acabava entrando tudo no mesmo balaio. Certo, mas você acha que o tema religioso, o cristianismo que veio de Portugal, você acha que não interferiu um pouco nisso? Como assim? Da questão da caça às bruxas mesmo. Não, interferiu. É que assim, a bruxa acabava sendo as pessoas que viviam mais no campo, mas de fato no campo, perto da floresta, etc. Engraçado que o fenômeno da bruxa nunca é urbano. Assim, na Europa e no Brasil, raramente é urbano. E a bruxa acabava sendo quem fazia a prática de cura, ou até as alcoviteiras, que tem muito em Portugal, as alcoviteiras, que são mulheres que faziam, sei lá, poções de amor. Então... Mas acabava meio que se misturando com a cultura popular. Então, onde, por exemplo, como no Brasil, a Inquisição só vai vir, acho que se não me engano, 2, 3 vezes. Uma ou 2. Então acabava sendo...
tem pouco registro Entendi. assim, disso. Era mais contra as religiões afro-brasileiras, etc. Entendi. Bom, então, se alguém tiver mais alguma informação, quiser compartilhar alguma ideia com a gente, tá aí o facebook.com/Viagem Obscuro, no WhatsApp o 956542206 e no Twitter o @Viagem ao Obscuro. A gente volta no próximo bloco. Valeu! Olhei para os lados, me certificando de que estava realmente sozinho e decidi que iria conversar com aquela vela. Eu sei, pode parecer meio estranho e coisa de gente maluca, mas eu senti sempre coisas diferentes das outras pessoas. Não me definiria como um médium ou coisa parecida, mas eu sinto. Talvez isso aconteça porque minha casa é em frente a um cemitério e é uma casa bem antiga, muitas pessoas já passaram por lá. E tem também uma história da moradora anterior que morreu logo depois de assinar o contrato de venda para os meus pais. Enfim, isso não importava na hora. Voltamos então com o nosso segundo bloco, Zumbizões. Relembrar para vocês que, tanto no Facebook quanto no Twitter, @Viagem ao Obscuro, a gente tá lá. E no WhatsApp você pode mandar o nosso áudio no 956542206. Eu tô aqui com o Mário, mas para nossa pauta 2, que eu queria falar sobre a bruxa moderna, a bruxaria atualmente, a gente trouxe uma convidada ilustre e que vai falar muito com a gente aqui, que é a Tânia Gori. Ela é bruxa e escritora. Explica pra gente melhor essa história, Tânia. Oi, bom dia a todos, né? Gratidão pelo convite. A bruxaria, né? Ser bruxa tem um arquétipo muito engraçado, né? As pessoas acreditam que quando você fala assim, eu sou uma bruxa, ou o pessoal faz o sinal da cruz para se afastar de você, ou a pessoa já pergunta assim, cadê a verruga? Vai tirar a máscara meia-noite, né? Então, são coisas que a gente escuta pelo arquétipo da Inquisição, pelo arquétipo da Idade Média. Afinal de contas, a gente não pode culpar muitas pessoas, porque até 1951 podia se queimar uma bruxa na antiga União Soviética. Então, esse nascimento da bruxaria moderna é muito novo, né? Apesar da bruxaria ter registro desde a época paleolítica. Então, ser bruxo, o que era na antiguidade e é no dia de hoje? É você estar em harmonia com a natureza, com os 4 elementos. Legal. Buscar, através da natureza, o seu equilíbrio. Muitas pessoas me perguntam assim, Tânia, mas a bruxaria é uma religião? Não, existe uma linha da bruxaria, que é a Wicca, surgiu em 1952 por Gerald Gardner, que é uma linha religiosa, que ele trouxe a bruxaria com um dogma de cultuar um deus e uma deusa. E isso, a partir daí, se transformou em uma religião. Mas a bruxaria em paz, em nascimento, em história lá antiga, ela é uma filosofia de vida. Então você não vai buscar fora nada
do que você não tem dentro de você. Então você vai buscar, através do elemento terra, equilibrar o seu físico. Através do elemento água, afinal de contas somos 70% água, a gente equilibra as nossas emoções. O elemento fogo é a nossa ação, é a nossa alma, a nossa vida, a nossa paixão. E o elemento ar é o nosso raciocínio. Então, se a gente mantém o equilíbrio com os 4 elementos, automaticamente a gente é uma bruxa. Eu afirmo há muito tempo que todo mundo tem esse tom dentro de si. Legal. Só que algumas pessoas não desenvolvem, né? Certo. E algumas pessoas talvez prefiram não ser chamado de bruxas, não sei, né? Exatamente, também tem isso. Um ouvinte mandou pra gente aqui o @milhocomunistão. Como será que surgiu a história que bruxas voam em vassouras? Essa história é muito legal. Existem 3 possíveis origens de voar na vassoura. A primeira é uma origem celta, de um ritual que é feito na colheita. Os celtas, eles trabalhavam com uma coisa que chama magia simpática. O que é magia simpática? Se você ir lá no Pai Cuca de Oxalá, lá, você põe lá magia simpatia, né? Você vai ver que simpatia ou simpático é semelhante. Eu só consigo achar uma pessoa simpática se eu escaneei a pessoa e eu encontrei nela algo parecido comigo. Certo. Então eu estou procurando uma semelhança. A partir desse conceito, se pratica magia simpática. O que é magia simpática? Eu quero dinheiro. Se eu quero dinheiro, eu vou acender uma vela amarela. Por que eu vou acender uma vela amarela? Porque o amarelo simboliza o ouro. Então eu estarei atraindo o ouro para mim, semelhança. Entendi. Esse conceito que eu tô falando é lá da cultura celta. Certo. Se eu falar alguma coisa que não ficou claro, por favor, prossiga. Tem uma avalanche de conhecimento aqui. Aí o que acontece? Os celtas acreditavam nessa magia do semelhante. E eles queriam que a colheita crescesse. Então o que eles faziam? Eles pegavam os restos de ramos e amarravam como se fossem vassouras. E eles pulavam. Por que eles pulavam? Eles pulavam para mostrar para a semente o tanto que ela tinha que crescer. E sempre eles escolhiam isso na lua cheia, porque a energia da lua cheia cresce. Então eles pulavam. Para quem vinha ao longe, aquele bando de pessoas pulando, parecia que estavam voando. Surge aí uma das primeiras origens de voar na vassoura. Outra origem é na Inquisição, quando começou a perseguição das bruxas. Muitas bruxas praticavam uma arte que chama viagem astral. O que é viagem astral? É você tirar o seu corpo astral do seu corpo físico e ir para outros lugares. Certo. Hoje em dia isso é feito através de meditação, certo, de respiração. Antigamente, isso era feito através de algumas ervas alucinógenas ou ervas de poder. Com o surgimento da Inquisição, as bruxas pegavam essas ervas e escondiam na vassoura. E quando elas iam fazer essa viagem astral, uma chegava para outra e falava: pega a sua vassoura que a gente vai voar. Quem escutava isso achava que a bruxa ia voar, mas não, ela ia pegar as ervas que estavam na vassoura, ia fazer uma inalação e ia ter uma alucinação de voo. Entendi. Então, essas seriam as 2 possíveis origens de voar na vassoura. Acho que provavelmente a segunda foi o que vingou, né, pro pessoal. Exatamente, eu acho que foi. Legal. O Mário pode falar pra gente melhor sobre isso também, né, Mário? Então, partindo assim da visão dessa segunda visão, dessa segunda origem, é engraçado que nos relatos inquisitoriais tem muito assim falando, sempre acontece à noite, claro. Sim. E é sempre na calada da noite, uma coisa assim, num momento que ninguém tá vendo. E os relatos, se a gente pegar um relato inquisitorial, a gente tem que imaginar que
assim, sendo tremendamente anacrônico, mas trazendo pra hoje, seria a mesma coisa que um relato de fato do Estado, assim, um documento oficial. E nesses documentos viram e falam, não, as mulheres e os feiticeiros chegaram lá voando, tiraram crianças, comeram as crianças em volta da fogueira, enquanto entravam em transe, flutuavam. E também é engraçado isso, também é atribuído muito, como eu tinha falado no primeiro bloco, a uma canalização do inquisidor, porque sempre isso é confessado durante tortura, que a pessoa vira falar, ah não, de fato eu cheguei voando, era sempre durante tortura. E também até o imaginário, porque quando a gente tem que pensar que o mundo aí, principalmente da Idade Média e Idade Moderna, é um mundo muito mais mágico, assim, no sentido que a magia fazia muito mais parte do dia a dia. A gente ainda não tinha dobrado os elementos conforme a razão, então a gente fazia muito mais uso do que a gente não conseguia explicar a partir da magia. E então tudo que não conseguia ser compreendido era atribuído uma raiz mágica. Então talvez possa ser daí, assim, uma... É que acho que a gente não tinha televisão na época ainda, né? Exato. Tava prestando atenção em outras coisas. Legal, pessoal. Vamos pro nosso quadro 2, então, Encontramos no YouTube. Um disco voador na Itália, gravação de 2014, pessoal, de aproximadamente 10 minutos, mostra ao menos 7 pontos de luz misteriosos que se movimentam rapidamente no céu, formando um grande aglomerado luminoso. Em determinado trecho do vídeo, um avião passa próximo a um objeto não identificado e causa ainda mais espanto nas testemunhas. A gravação foi feita por Antônio Urzi, Simona Sibila. Contudo, tem causado controvérsia. Enquanto algumas pessoas classificam o OVNI como impressionante e fazem referência ao seriado Star Trek, outras acreditam que se trata de um vídeo fake manipulado tecnicamente. Lembrando que esse vídeo você pode ver no nosso Facebook, @viagemobscuro, no Twitter, @viagemobscuro e no WhatsApp, o 95654... Ok. Bom, pessoal, então a gente vai pro nosso último bloco e volto daqui a pouco porque eu quero conversar mais sobre histórias de bruxas com o Mário e com a Tânia. Tem alguém aí? Comecei a tentar conversar com o que estivesse controlando a vela. E ela apagou e acendeu. Eu entendi como uma resposta à minha pergunta. Quais suas intenções? Você é bom? Nenhuma resposta. Você é ruim? Nenhuma resposta também. Você quer alguma coisa, certo? A vela apagou e acendeu sozinha mais uma vez. A partir desse momento, eu comecei a sentir muito medo. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? A vela acendia e apagava sem parar. Eu não aguentei aquilo por mais nenhum minuto. Apaguei a vela com o dedo sem me importar com o calor. E a partir daquele dia, nunca mais acendi outra vela. A Tânia já riu aqui. A gente voltou, pessoal, do nosso break. Viagem ao Obscuro, eu sou o Tinhoso. Tô aqui com a Tânia, tô aqui com o Mário.
E acho que a gente vai acender muita vela ainda pela frente. Legal. Então no bloco 3, gente, a gente vai falar sobre a bruxaria natural, né? Que, na verdade, a Tânia já foi aqui falando também muito sobre a bruxaria natural, sobre a experiência não, é a vivência da bruxa com os elementos da natureza, né? Os 4 elementos. E agora eu quero conversar um pouquinho mais com você sobre isso e, na verdade, bem pessoal, quando você percebeu que você era uma bruxa e que você queria trabalhar mais isso em você? Desde os 9 anos, a minha avó me ensinou a trabalhar com tarô, com cristais, com erva. Minha avó era filha de ciganos, né, da Romênia, que veio pro Brasil. E ela me ensinou toda essa parte mágica. Então, desde os 9 anos, eu já trabalhava com essa parte de erva, de magia, assim, acreditar no mágico. Como o Mário falou, as pessoas, elas têm que acreditar em alguma coisa. E isso, para mim, na minha infância, foi muito forte, né? Eu tive uma avó muito presente, eu tive esse conhecimento vindo até mim. E aí, o que acontece? Eu fui crescendo, conhecendo. No Brasil, foi traduzido o primeiro livro de bruxaria em 1980. Foi o primeiro livro que foi traduzido no Brasil sobre bruxaria. De origem, desculpa? Eu acho que até em Inglaterra, chama Feitiçaria Moderna. Tá. Eu não sei te falar agora o idioma ou a origem mesmo. Entendo. Tá? Mas o nome em português é Feitiçaria Moderna. Legal. E foi lançado pela editora Bertrand Brasil. E esse livro caiu na minha mão, né? Então, até aí, eu acreditava que esse conhecimento de erva, de cristais, era um conhecimento, sei lá, que todas as pessoas tinham, né? Não tinha esse nome bruxa, né? Certo. Quando eu li esse livro, eu me interessei muito, mas esse livro, ele fala muito de uma coisa chamada, de uma linha da bruxaria chamada Wicca, que é a linha religiosa, como eu já te falei. Certo. Aí eu participei de alguns grupos, mas eu não me encontrei nessa linha. Por que eu não me encontrei? Porque eu acho que fé é muito pessoal. Certo. Eu acho que fé, cada um tem que ter a sua. Eu acho que a gente não pode obrigar uma pessoa a ter uma fé. E quando eu entrei em alguns grupos de Wicca, me falaram assim, não, você não pode ser católica, porque os católicos, eles mandaram todas as nossas antepassadas para fogueira. Ok, foi o clero, teve uma história que mandou, mas eu adoro Santo Antônio. Eu não me digo que eu sou católica hoje, entendeu? Certo. Porque para ser católica, você precisaria ir na igreja, você precisaria acreditar em todos os dogmas católicos. Exato. Porque para você ter uma religião, você tem que acreditar nos dogmas daquela religião. Exato. E eu não acredito nos dogmas católicos, mas eu acredito em Santo Antônio. E na hora do desespero, eu peço para Santo Antônio o que eu precisar, né? A minha avó, ela tinha uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, você quer descobrir a fé de alguma pessoa? Joga uma carroça para arranco abaixo. A primeira pessoa que essa pessoa acreditar é o que ela tem fé. Né? Porque se o cavalo tá se empestato para arranco abaixo, ela vai chamar alguém. E aí você descobre a fé, né? Tá certo. Então, eu acredito em Santo Antônio. E isso dentro da Wicca foi meio visto de maneira estranho, né? Teve um episódio que um membro de um grupo que eu participava, você tem que escolher Santo Antônio ou a Wicca. Então eu escolhi o Santo Antônio. Então, são coisas assim que aconteceu. E em 93, eu abri um franchise chamado Além Talenta. Hoje em dia não existe mais essa marca, mas ela foi muito famosa, né? E eu fiquei 3 anos dentro do Além Talenta, participando de vários grupos, tudo. E eu falava assim, mas eu queria tanto que as pessoas soubessem que bruxa é uma palavra que vem do grego, que significa desabrochar, é você saber que você é uma borboleta, é uma larva e vai se transformar em uma borboleta. Queria que as pessoas soubessem que bruxa é você saber fazer chá, você saber usar os cristais, é você saber trabalhar com os elementos da natureza. Em 96 eu fundei a Casa de Bruxa, que fica em Santo André. Legal. E fundei a Bruxaria Natural, com um novo conceito
de filosofia de vida, onde as pessoas podiam estudar a bruxaria, desenvolver a bruxaria em si, sem largar da sua fé, sem ter que ter um dogma religioso. Afinal de contas, eu sou formada no magistério. E eu acredito, como eu já te falei, todas as pessoas têm esse tom, só que algumas pessoas não tiveram o desenvolvimento desse tom. Porque se você pegar uma criança de 5 anos, colocar dentro de uma floresta, ela não vai aprender a ler e escrever. Ela teve que ter uma escola que ensinou essa criança a ler e escrever. Mesma coisa é a bruxa. Você Exato. tem esse tom. Só que a gente, na nossa sociedade, que é tudo ração, tudo científico, tudo pautado no quadrado, você não consegue desenvolver isso na criança. Então, o ideal seria mandar essa criança para uma escola para ela desenvolver esse tom, perceber a intuição dela. Legal, e daí você fundou a Escola de Bruxa. Exatamente. Bacana. O @Diego Lutador disse que tá adorando o programa hoje, nota 10. Acho que o pessoal no Twitter tá gostando bastante pelo jeito. E até mandaram um áudio pra gente ouvir. Vamos ver. Meu nome é Jéssica, eu tenho 20 anos. E eu não acredito muito nessa figura da bruxa que é apresentada em filme, na televisão, que é aquela velhinha que voa na vassoura e tudo mais. Eu acredito que existem pessoas comuns que praticam algumas coisas, né? Pode ser que é denominado como bruxaria. Mas eu não acredito nessa figura, né, física que é apresentada na televisão. E também qualquer pessoa, assim, né, pode estar suspensa a praticar esses feitiços, essas coisas, tanto pro bem quanto pro mal. Então, o que eu acredito sobre bruxa e bruxaria é mais ou menos isso, mas nada daquela superstição do gato preto, da bruxa que voa na vassoura, de que vai pegar a criancinha e não sei o quê. Não, acredito que pode sim existir uma pessoa normal, comum, e que pratique tanto coisa pro bem quanto coisa pro mal. É isso. Não, então, eu achei engraçado aí no áudio, é que me remeteu muito a um caso, também que um historiador analisa, que é dos Benendanti, no Friuli, também na Itália, que eram pessoas que sonhavam, que acho que eu tinha comentado no começo aqui do programa, são pessoas que sonhavam que iam tudo isso era toda noite, assim, principalmente na época de colheita, elas sonhavam que elas tinham que proteger a colheita, bem à noite. E, bom, viravam e nesses sonhos elas marchavam pela plantação, usando alguma planta específica que eles usavam para combater a bruxa. E... Com plantas. Eles viravam um combate todo espiritual, etc. Eles acreditavam que se pecasse mandrácora, matava uma bruxa. Se não me engano era. E, bom, daí no que mais tarde chega a Inquisição, todas essas pessoas que falavam que praticavam isso, chegou o inquisidor nessa região aí da Itália e falou: gente, isso que vocês estão fazendo é considerado bruxaria. Daí todos eles foram julgados, foram condenados, etc. Mas é engraçado que no começo era tudo em sonho, isso. E mais tarde, com as novas gerações, ocorre uma apropriação desse evento que antes só ocorria em sonho, e a leitura do documento faz com que, de fato, as pessoas, a segunda geração que veio, começa de fato a sair à noite com as plantas, etc., caminhando pela plantação numa guerra contra a bruxa. E é engraçado que a bruxa, principalmente nesse período, é sempre atribuída a coisas naturais. Igual a Tânia tinha comentado, assim, de estar sempre ligada à natureza, a bruxa era sempre atribuída a um eclipse, a alguma coisa natural que acontecesse que não fosse controlado, do mesmo jeito que antes era atribuído ao judeu. Se virar o judeu ou o pecador, com o passar do tempo eles encontram esse bode expiatório que é muito mais aberto, que pode ser absolutamente qualquer um, que é a bruxa. Que literalmente é um guarda-chuva que serve pra qualquer um. Como que você vai provar que você não é? Cai meio nisso. E... bom, no que chega de fato, esse guarda-chuva aí que serve pra qualquer um, quem é a bruxa, também aumenta a acusação e sempre é relacionada a isso. Ou
É engraçado que num outro documento que eu li, vira falar das parteiras, que as parteiras também eram normalmente consideradas bruxas, mas daí o historiador pega e fala, gente, a gente tem que pensar que nesse período tinha uma mortalidade infantil absurdamente alta. Então o fato da mulher nasceu a criança morre, já era atribuído com, putz, ela vendeu a alma dessa criança, por isso que a criança morreu. Entendi. Legal. Vamos pra nossa agenda cultural, então? Beleza, então hoje, dia 30 de novembro, a Tânia comentou, mas eu vou reforçar então, acontece a aula aberta de bruxaria natural na Casa da Bruxa, localizada na Rua das Figueiras, em Santo André. A aula será concebida pela nossa convidada de hoje, a profissional Tânia Gori, bruxa, escritora e também fundadora do local. Lá será apresentado o curso O que é Bruxaria Natural, que a gente já está aprendendo um pouquinho aqui, mas ela vai intensificar muito mais na aula dela. Isso vai ser muito legal. Quem puder, vamos lá. E agora vamos falar sobre música. A banda Black Sabbath está no Brasil. A banda de heavy metal que começou em 68 incorpora o ocultismo e histórias de terror em suas letras, bem parecido com o que a gente faz aqui, né? Só que a gente resolve apelar e zoar os nossos convidados aqui sobre terror. Segunda-feira eles já fizeram um show em Porto Alegre e hoje eles fazem show em Curitiba. Nessa sexta, dia 2, é a vez do Rio de Janeiro e domingo, dia 4, para encerrar o estádio do Morumbi em São Paulo. Ingressos totalmente esgotados, a apresentação da turnê The End. É muito legal e você encontra toda a nossa agenda cultural e muito mais coisas no nosso facebook.com/viagem ao obscuro. E quero falar um pouquinho mais com a Tânia, algumas perguntinhas que eu quero fazer a mais, tanto para a Tânia quanto para o Mário. O Mário falou sobre esse lance de atribuir razões sobrenaturais às bruxas, né, como o eclipse e tudo mais. Eu quero perguntar pra você, Tânia, você acha que quando você começou a ter essa intimidade, né, com esse lance da bruxaria, você sente que isso fez coisas diferentes, assim, consequências diferentes pro seu dia a dia, né, as coisas mesmo que você vivencia, pra forma como você age, como você pensa, isso interferiu muito nisso? Com certeza, a bruxaria, ela eu sou o que sou hoje pela bruxaria, né? Então a bruxaria, ela me traz mais calma em algumas questões, algumas resoluções que eu tenho que tomar, as magias sempre me ajudam. Então assim, a bruxaria é uma transformação, ela fez eu me transformar em uma pessoa melhor e transformando, né? Porque a gente nunca tá perfeito, então a gente tá em um processo de transformação. Existem coisas que ainda me irritam, existem coisas que ainda me tiram do meu eixo, mas através de práticas constantes a gente vai melhorando, a gente vai desenvolvendo. E a bruxaria é uma prática que me auxilia nesse ponto. Legal, bacana. Eu queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui, aturar um pouco da minha locução aqui, enquanto eu falo todas essas baboseiras. Agradecer aos zumbizões por terem escutado a gente. Por favor, Mário, se despede aí dos nossos zumbizões paulistas. Você deixar um recado com a gente. Tchau. Eu tenho aqui 3 livros que eu recomendo, se você tiver interesse no assunto, que são da perspectiva de historiadores sobre o tema. 2 são desse mesmo historiador, é o Carlo Ginzburg, que ele estuda essa questão da bruxaria na Europa. Um é o História Noturna, que ele estuda de maneira bem geral, e o outro são os Andarilhos do Bem, que também ele estuda, só que desse último caso que eu falei, dos andarilhos que saíram pela plantação. E o outro é um texto do Brian Levac, que é historiador também, que chama A Bruxa. Que ele analisando a bruxa, só que a partir de 1500. Legal, bacana. E, Tânia, por favor, também se despede do pessoal aí. Gratidão pelo convite, né? Você já fez o convite que eu ia fazer. Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre bruxaria, eu vou estar hoje lá na Casa de Bruxa, tanto uma aula aberta sobre bruxaria natural, e eu tenho um canal no YouTube, que é o Tânia Gori. Então, de vez em quando eu tô inspirada, eu faço um vídeo e coloco para tirar dúvidas mesmo do que é bruxaria, ensinar algum feitiço bem facinho para as pessoas fazerem na vida. Então, é o Tânia Gori no YouTube.
Legal, zumbizões. Então, esse foi o nosso Viagem Obscuro. Tá lá no Facebook a pesquisa pro nosso próximo programa. Vamos torcer aí para que ele aconteça. E é isso aí, até a próxima. Valeu!